Nos Estados Unidos, o investidor também está desconfiado com os atritos do país, com China e também com a Rússia. Aliás, principalmente com a Rússia nesta quinta-feira. Já grandes empresas apresentam os balanços, como a Netflix, que teve um impacto bilionário por causa de uma disputa tributária aqui no Brasil. E o nosso entrevistado agora é o estrategista-chefe da Avenue, o economista Will Castro Alves, direto de Miami, chegando aqui para conversar com a gente mais uma vez. Bem-vindo, Will. Boa noite. Boa noite, sempre um prazer falar contigo, Thiago. Bom, é um cardápio de assuntos, né? Mas a gente podia começar sobre essa história da Netflix. O que o Brasil tem a ver com esse estresse aí nos Estados Unidos? Porque esse é o período em que estão sendo divulgados os balanços das empresas, né? E de uma certa maneira, isso mexe com a Bolsa. Mas por que a Netflix? Pois é, Thiago, quem diria que a CID, né, Imposto Brasileiro, que foi criado para, de alguma forma, tentar proteger a tecnologia nacional, né? Então, toda vez que uma empresa no Brasil fizer remessas e pagamentos para uma empresa no exterior, referentes à aquisição de produtos e serviços de tecnologia, paga-se 10%. Bom, numa causa que se enrolava na justiça já desde 2022, a Netflix teve um revés aí, né? Como é que funciona isso, né? A empresa, ela recorre, essa causa vai sendo julgada, e a partir do momento que essa causa passa a ser cada vez mais provável a perda e que ela vai ter que executar o pagamento de um determinado valor, ela tem que transitar, jogar isso para o seu balanço. E foi exatamente isso que aconteceu agora nesse trimestre, por uma decisão numa causa semelhante com a Scania, uma decisão do STF, fez com que a Netflix agora passasse a ter que reportar isso como uma perda provável, uma perda numa causa contra o fisco brasileiro de 619 milhões de dólares, bastante relevante, que fez com que o resultado da Netflix, aí sim reportado nos Estados Unidos, em nível global, ficasse aquém daquilo que o mercado estava esperando. A receita da empresa cresceu 17%, a Netflix continua crescendo, o resultado foi bom. Agora, o que não foi bom foi nessa última linha ver um número bem abaixo. E aí o mercado se perguntou, por quê? Bom, por conta de um litígio com a justiça brasileira que fez com que o Netflix perdesse alguns bilhões de dólares de valor de mercado. E outras empresas também vêm chamando a atenção no mercado. Eu sei que hoje o petróleo subiu por causa do desentendimento entre Donald Trump e essa resposta que foi dada pelo governo da Rússia, não é, Will? Exato. Para quem está nos assistindo entender, né, a Rússia é responsável por 10% do petróleo global, tá? Tem uma relevância na produção de petróleo. E o Donald Trump vinha conversando com o Putin, tentando negociar um acordo de paz, até porque tem interesse geopolítica na Ucrânia, né? Já tem um acordo firmado entre Estados Unidos e Ucrânia para a reconstrução do país e acesso a minerais de terras raras lá na Ucrânia. Então os Estados Unidos têm esse interesse. O Kremlin e o Putin não vêm escutando muito ou não vêm concordando muito com o Trump, e aí uma forma de pressionar a Rússia foi colocar esse embargo primeiro, né, uma sanção ao petróleo russo. Para a Rússia, é bem verdade que a gente sabe que os Estados Unidos já não é um grande comprador relevante, né, o petróleo russo vai para outros lugares. Agora, ainda assim, é emblemático e indicativo, e também pode gerar, e gera sempre a especulação no mercado que outros países coloquem também essas limitações, e aí isso acontecendo, obviamente você tem o que a gente chama de um choque de oferta, né? Ou seja, pelo menos você retira o petróleo russo de mercado, ou reduz, né, essa oferta russa, que é 10% aí de oferta total do petróleo, é relevante e acaba fazendo o preço, por isso que o petróleo subiu hoje 5% e acabou puxando também as ações petroleiras na Bolsa Americana. Oi, você trabalha aí nos Estados Unidos, claro, com o dólar, presta assistência para os brasileiros. E hoje o presidente Lula voltou a falar sobre essa possibilidade, ou algo que ele já vinha defendendo, de que pode haver uma moeda alternativa ao dólar nessas negociações internacionais. E o dólar, a moeda americana, hoje eu vi um balanço, já caiu 14% só nesse ano de 2025. De que forma isso estressa o mercado aí, que depende do próprio dólar?
Pois é, o dólar tem tido um ano que não foi dos melhores, né? Vale lembrar também que a gente começa o ano de 2025 com o dólar perto da máxima, né? A gente tinha aquela história do Make America Great Again, aquele entusiasmo com o Trump ganhando as eleições, e aí o dólar acaba 2024 muito perto da máxima. De lá para cá passa por uma correção, é normal, a gente tem a economia americana continua crescendo, mas deu uma desacelerada, os yields, né, os títulos de dívida, a remuneração da renda fixa nos Estados Unidos também cedeu, e isso acaba tornando outros mercados mais interessantes, mais atrativos. Inclusive, esse é um vetor aí que tem ajudado bastante, né? O real brasileiro, o fato da taxa de juros brasileira ser muito elevada, isso acaba atraindo investidores para aproveitar essa renda fixa. Agora, normalmente esse é um movimento, e isso que eu tenho salientado bastante com clientes e com brasileiros, olha, isso normalmente é um movimento tático. Estruturalmente, você não viu uma melhora na economia brasileira substancial. Na verdade, você continua vendo riscos bastante elevados. Aquilo que motivou a alta do dólar em 2024, que foi o receio com a situação fiscal, continua presente, continua na mesa ainda de debate ou na mesa de receios relacionados ao Brasil, olhando para 2025 e ainda mais para 2026, com uma eleição se aproximando. Então, nada disso mudou. Taticamente, pontualmente, o dólar está fraco nesse ano. Agora a gente já vê uma mudança em relação à movimentação da moeda frente ao euro, por exemplo, cada vez mais o mercado questionando também a economia da Europa, a força do euro. Então é questão, a meu ver, de tempo para questionar também até que ponto vale a pena correr o risco de uma forte desvalorização cambial ali na frente para pegar um juro mais elevado no Brasil. Uma última pergunta, Will, rapidamente, para a sua bola de cristal. Será que todo o estresse da semana já passou aí nos Estados Unidos, apesar de amanhã a gente ter mais um dia da Bolsa funcionando, ou é possível acontecer, já que Donald Trump é sempre imprevisível, Will? Não, totalmente imprevisível, realmente, em 24 horas muita coisa pode acontecer, mas em especial para amanhã, o que vai estar no radar dos investidores é a indicação, é a inflação no consumidor americano, né? Apesar do shutdown aqui ainda acontecer, existe uma grande expectativa que até o final do mês se resolva, ou seja, até a semana que vem se resolva. O shutdown ainda está acontecendo, mas o Bureau de Estatísticas aqui dos Estados Unidos vai entregar o dado do CPI, o dado de inflação ao consumidor amanhã, um dado super relevante e importante, que acaba mexendo com juros aqui nos Estados Unidos, e aí se mexe com juros, mexe com o dólar, mexe com a bolsa, e isso acaba tendo repercussão no mercado inteiro. Você está sempre convidado a voltar aqui à Jovem Pan. Will Castro Alves, economista, estrategista-chefe da Avenue, que tem sede em Miami. Muito obrigado mais uma vez, Will. Bom resto de semana para você. A gente volta a se falar. Um abraço. Obrigado, Thiago. Boa noite a todos.